Olá, eu sou Patrick Naves, professor da Escola Holística Olho de Horus, tá, e canalizador da terapia xamã uraniana. Neste vídeo, eu vou estar explicando as orientações iniciais, para estar usando o pêndulo. Se você vai estar fazendo a terapia, vai fazer a ativação da terapia xamã uraniana, a gente deve analisar um gráfico, da escala de consciência, E se você ainda não sabe usar o pêndulo, eu vou passar umas orientações básicas que você consegue usar o pêndulo facilmente, ok? Primeira coisa, você compra o pêndulo, pode ser pêndulo de cristal mesmo, de qualquer cor, da cor da sua preferência, tá? Pode ser pêndulo de madeira também, tá? Então não importa o tipo de pêndulo, qualquer pêndulo da sua orientação. Eu gosto do tipo egípcio, Esse aqui é um pêndulo de olho de tigre, eu gosto muito de olho de tigre, esse aqui é o meu pêndulo de preferência. Quando você compra, você vai fazer a limpeza, Você pega um copinho de água, coloca sal grosso, lava o pêndulo, E pode deixar esse pêndulo para fazer a limpeza dentro do copinho de água com sal grosso, deixar no sol, uma tarde, por exemplo, e deixar posar também numa noite de lua, No outro dia você pode estar usando o seu pêndulo normalmente, ok? Recomendo, assim, não deixar ninguém tocar no seu pêndulo, essas orientações básicas, Vou ensinar agora o ponto certo do pêndulo, tá? As primeiras configurações do pêndulo. Por exemplo, eu sou canhoto, Então eu vou pegar com a mão direita o pêndulo assim, eu vou pegar a correntinha com a minha mão, que eu tenho mais habilidade, Vou deixar a correntinha cair totalmente, vou virar o pêndulo assim, para eu achar o ponto certo. Então eu vou deixando cair. A hora que o pêndulo começar a rodar, aí vai ser o ponto certo dele. Isso é as primeiras configurações. Aí, neste ponto aqui, o meu pêndulo começou a girar. Então, esse é o ponto correto, O ponto onde eu devo segurar o pêndulo. Então, eu marco, é esse ponto aqui. Então, eu marco, eu posso, por exemplo, fica fácil para mim. Eu marquei aqui, ó, um palmo, meus dedos, então eu já sei a marquinha. Eu posso marcar aqui também com esmalte e fica a marca. Mas com o tempo, a gente vai pegando o pêndulo, Com o tempo eu já sei o local onde que o pêndulo funciona melhor, onde que vai ser o ponto correto da pegada, ok? Essas são as primeiras orientações básicas da configuração. Vou dar sequência no vídeo, mostrando como utilizar no gráfico, E também como configurar o sim ou não. Gratidão. Ok, vamos dar continuidade ao vídeo, tá? Vamos configurar o sim ou o não. Você pega uma folha de papel em branco e você escreve, faz um círculo, tá? No sentido, faz uma setinha aqui como se fosse o sentido horário, Para configurar o seu sim. Então você vem que o pêndulo e você dá o comando, pêndulo gira no sentido horário, configurando o sim. O seu pêndulo vai girar no sentido horário, configurando o sim. Aí você para o pêndulo, deixa ele parado e você pode mentalizar ou dar o comando verbal. Pêndulo, faz o sim e ele vai girar no sentido horário te obedecendo. Então está configurado o sim para o seu pêndulo, o positivo, ok? Da mesma forma, você faz um círculo no sentido anti-horário, com uma setinha anti-horária, tá? E você vai dar o comando, a configuração do seu pêndulo. Pêndulo gira no sentido anti-horário, configurando o não. O seu pêndulo vai girar no sentido anti-horário. Você para o pêndulo e você mentaliza ou faz o comando verbal. Pêndulo, faz o não. O seu pêndulo vai girar no sentido anti-horário, ok? Então, você pode falar da sua maneira, dar os comandos, você vai fazer a sua configuração e depois você testa
Pêndulo faz o sim, vai girar no sentido horário. Pêndulo faz o não, vai girar no sentido anti-horário. Pronto. Está configurado o seu pêndulo e você pode estar utilizando já o seu pêndulo nos gráficos, ok? Você pode fazer setinhas aqui de vai e vem também, tá? Tipo assim, vai para cima, pêndulo, vai para baixo, vai para a esquerda, vai para a direita, né? Treinando o vai e vem do pêndulo, ok? Agora vamos utilizar no gráfico. Esse é o gráfico da escala de Hawkins, né? Da consciência, do padrão vibratório da escala consciencial de Hawkins, né? Esse primeiro gráfico a gente utiliza na terapia xamã uraniana antes de iniciar a sessão, né? Na sua primeira sessão, na sua já ativação, eu vou estar utilizando esse gráfico para ver o nível de que padrão vibratório você está vibrando, né? O seu grau de consciência, tá? Aí eu vou fazer a terapia xamã uraniana na ativação. Então, a sua primeira ativação, a sessão quem faz sou eu, o canalizador, depois que você vai estar apto a praticar a autoterapia, né? Você mesmo vai fazer a terapia xamã uraniana, ao nível 1, a autoprática, ok? E eu vou te passar em que grau você estava vibrando e em que grau antes e depois você vai estar ativado. Quando você for fazer a sua sessão, a sua meditação da terapia xamã uraniana, você vai fazer esse gráfico também. Não é obrigatório, tá bom? Mas é de grande valia, tá? Vai agregar bastante você fazer o antes e depois e para ver a sua evolução na terapia do seu grau de vibração, tá? No seu padrão vibratório. Então, recomenda-se que utilize o gráfico antes e depois da sessão. Então, antes, você coloca o seu dedo nessa parte do ponto zero aqui do gráfico, com a outra mão no pêndulo, né? Você vai perguntar ao pêndulo, em que nível vibratório? A pergunta você pode fazer da sua forma, tá? Em que nível de vibração eu estou vibrando agora? Por exemplo, pode te levar aqui para o 200. O pêndulo vai fazer um vai e vem para o 200, chega aqui, ele vai ficar rodando, indicando que é de 200 Hz no nível da coragem. E você vai marcar antes 200 Hz. Você vai passar pela terapia xamã uraniana, você vai fazer a sua prática, a sua meditação, e ao final você vai fazer avaliar novamente. Então, pêndulo, quanto que eu estou vibrando agora? Provavelmente, depois que você passa pela terapia xamã uraniana, você vai estar vibrando no 500 Hz, na vibração do amor, ou até mesmo da alegria ou da paz, né? Se você ativar, né? Aí, aumentar o padrão vibratório, ok? Então, o seu antes e depois. O seu antes foi 200 Hz, o seu depois foi 500 Hz. No outro dia, na outra sessão, você faz da mesma forma. Você vai perguntar o antes e o depois. Se na primeira sessão terminou no 500 do amor, naquele momento. Mas aí você vai para o seu dia a dia, você vai passar por várias emoções, sentimentos, situações, provavelmente vai voltar, né? Tem um grau de resistências, você vai voltar para algum nível de padrão. Aí você, na segunda sessão, vai avaliar novamente. Qual nível eu estou? Em que padrão eu estou vibrando? Você está na aceitação, 350 Hz. Então, evoluiu da primeira sessão para a segunda sessão. Ao final, você pergunta, provavelmente vai estar indicando aqui no 500 Hz do amor. E assim sucessivamente, né? A cada sessão, você faz o antes e o depois. Tá? Provavelmente, após 5 sessões, você vai estar vibrando na escala do amor. Tanto antes como depois. Isso permanece, né? Tem um grande tempo de permanência, ok? Então, esse aí é o gráfico da escala de Hawkins, ok? O outro gráfico a ser utilizado na terapia xamã uraniana, após terminar a terapia, né, você vai analisar em qual raio dos 12 raios é indicado você fazer os decretos dos 12 raios. Então, você pergunta ao pêndulo,
Qual raio é indicado para a minha situação agora? Talvez o pêndulo vai te indicar aqui para o raio 10. Então, você deve fazer os decretos do 10º raio, tá? Então, você faz os decretos até a sua próxima sessão. Na sua próxima sessão, toda vez que finaliza, você vai perguntar em qual raio, qual mestre, né, da Fraternidade Branca vai estar te auxiliando, ok? Então, é isso o trabalho dos gráficos na terapia xamã uraniana. Gratidão, gratidão, gratidão.